E se vocês escolhessem as minhas leituras nesse vlog? Oi, eu sou a Paloma, eu falo de livros aqui no meu canal, espero que vocês estejam bem. E estou iniciando mais um vlog de leituras porque vi várias pessoas fazendo esses tipos de vídeo e eu quero começar a fazer também, então esse é o primeiro vídeo em que vocês participam ativamente das escolhas das minhas leituras. Eu vou explicar certinho como é que vocês escolheram, mas eu estou falando do futuro e garanto que tem vários livros incríveis aqui. Ficou um vlog bem eclético e diferente, mas ainda assim eu gostei muito de fazer. Espero que vocês também gostem muito de assistir. Se vocês gostaram desse tipo de tema, onde eu junto as minhas leituras e as leituras de vocês, aproveita para comentar aí durante o vídeo, porque a gente pode fazer outros tipos de vídeo onde vocês participam ativamente, mas a gente pode mudar algumas coisas, o modo de escolha, os gêneros literários, então aproveita para comentar para eu saber se vocês gostaram desse vídeo ou não. Vou parar de falar e vamos nessa começar com a primeira escolha de vocês para o meu vlog de leituras. Eu só fiz a primeira votação do primeiro livro, mas foram várias enquetes pra definir um livro. Obviamente eu não ia deixar vocês escolherem o meu livro assim logo de cara, né, gente? Porque tem que ter algum fator divertido e eu tenho que ter alguma coisa pra fazer nesse vlog. Então, vocês votaram e eu vou ler um livro de fantasia que seja na versão física e de um autor que eu nunca li. Essas são as três características do livro que eu tenho que pegar pra ler agora. E eu acho que eu não sei qual que eu vou pegar. Eu tenho várias fantasias aqui em casa que poderiam entrar nessa categoria, mas eu não quero uma fantasia com uma série muito grande, sabe? Eu quero um livro único ou um livro com uma duologia, uma trilogia, algo menor. Pensando nessas três características, eu acho que eu vou pegar Uma Magia Destilada em Veneno, porque é um livro curto, é uma fantasia de uma autora que eu nunca li e, obviamente, é o livro físico. Eu sei que são 2 livros e o segundo já está lançado aqui no Brasil. Se eu gostar, eu posso comprar o segundo volume e já finalizar essa duologia. Espero que vocês escolham livros muito, muito bons pra eu ler, porque tudo depende de vocês. E vamos nessa começar com a minha primeira leitura, que vai ser Uma Magia Destilada em Veneno. Eu cheguei na metade de Uma Magia Destilada em Veneno. Tá mais lento do que eu esperava que ele fosse por ser um livro curto. Uma Magia Destilada em Veneno vai contar a história da Ning, é a nossa protagonista. A mãe dela era uma mulher especialista em chás. Ela trabalhava com o marido para curar as pessoas da vila onde eles moravam. O marido dela é médico e ela era especialista em chás, então ela ajudava o marido no seu trabalho de curar as pessoas. A mãe da Ning acaba morrendo por conta de um chá envenenado que a própria Ning preparou para ela quando ela recebe um chamado do Império para que os especialistas de chás entrem numa competição para que o próximo especialista de chá oficial do Império seja escolhido. A Ning então acaba se disfarçando de aprendiz porque ela não era a aprendiz oficial da mãe dela, mas ela vai para essa competição para ajudar a irmã dela que ficou em casa, que também foi envenenada pelo chá, mas acabou que não morreu e ela tá passando muito mal. Então a Ning entra nessa competição em busca de melhora para a família dela. Só que em meio a essa competição também estão envolvidas várias outras coisas, incluindo uma instabilidade muito grande no governo, né, desse império, porque o imperador está muito doente, dizem que ele está muito doente e ele já não aparece em público há muito tempo. Quem tá governando o país é a princesa, mas ainda assim estão correndo vários boatos, tem uma instabilidade política muito grande e é isso que o livro vai contar. Esse livro eu não vou falar que ele é idêntico, mas ele é muito semelhante a Spin the Dawn. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Não sei se vocês lembram de Spin the Dawn, que eu li pra um vlog de livros asiáticos. Esses 2 livros são muito semelhantes. Eu tô muito surpresa. Em Spin the Dawn, que não é o foco desse vídeo, mas eu vou falar sobre ele mesmo assim, nós temos a nossa protagonista que vai para uma competição do governo do império onde ela mora, só que ao invés de fazer chá, ela faz roupas. E também está em meio a uma instabilidade política enorme. E eu tô muito
surpresa dos livros serem muito parecidos, porque eu não estou amando os livros igualmente. Apesar deles serem muito semelhantes, nenhum é melhor do que o outro. Eu acho que os dois estão num patamar ali 3 estrelas até agora. Pelo menos até agora na metade. O livro tá super lento e ao mesmo tempo nada de muito concreto foi apresentado pra gente. Que é uma coisa muito estranha de falar, porque pra uma história ser lenta, quer dizer que ela tem que ser muito descritiva e ela tem que ter muitas informações e é algo que vai sendo construído conforme a história vai sendo narrada. Mas nesse caso não, ela é lenta porque nada tá sendo apresentado e ela só é lenta por conta da rotina deles. Eu não sei explicar direito. O romance também tá me incomodando um pouco, mas aí depois eu falo na minha opinião final pra vocês, pra guardar um pouquinho, né, pro último vídeo. Mas é isso, gente. Até agora eu tô achando bem ok, não tô amando, mas também não tô odiando. Então eu vou ver até onde eu consigo chegar hoje. Eu fui dar uma olhada em algumas resenhas no Goodreads, porque eu queria saber o que o pessoal tava achando. E eu vi muitas pessoas falando que as últimas 50 páginas do livro tem muitas informações bombásticas. Então, eu acho que ele vai ficar lento até o final e no final tem várias informações soltas pra gente pegar o segundo volume. Eu não tô falando pra vocês, assim, que eu espero odiar um livro, sabe? Mas eu tenho esperanças de gostar dele de alguma forma, então estou esperando que a metade final seja melhor do que a metade inicial. São 7h31 da manhã e eu já estou nesse estado. Mas então, eu finalizei Uma Magia Destilada em Veneno. Eu não amei a história, mas ao mesmo tempo foi um livro tão mediano que eu não sei nem o que falar pra vocês. Esse é um livro de 300 páginas e eu demorei uns 5 dias pra ler, que é o meu primeiro comentário. Eu não sei por que esse livro ficou tão lento e é um negócio tão rotineiro e tão básico que parece que a história vai se arrastando até a metade final. Não vou nem colocar a metade final, até os 20% finais, que é onde as coisas realmente acontecem. Até esse ponto a gente só acompanha a vida dela dentro do palácio e a competição. E pra falar a verdade, gente, eu fiquei muito chateada porque a Ning entra nessa competição de chás pra salvar a família, até aí ok, mas ela não é uma pessoa competitiva. Ai, gente, ela não sabe competir. Isso me irrita. Se você entra numa competição, você está ali para ganhar. Então você tem que ter um espírito competitivo ali. E a Ning não tem, ela só faz um monte de coisa errada. Tudo bem que existem muitas coisas políticas envolvidas nesse livro, mas ainda assim eu acho que a Ning deixou muito a desejar como protagonista. E o romance desse livro, gente, é muito básico. Eu não entendo exatamente como é que ele acontece, sabe? Eu não entendo exatamente por que é que ele acontece. Eles não têm química alguma e parece que a autora força isso só pra ter um pouco de romance no livro. E, enfim, foi um livro muito mediano até os 20% finais, que foi quando as coisas realmente aconteceram e deixaram a história interessante. Aí eu tô naquela situação que eu tenho com vários outros livros, principalmente os livros que eu li durante o Meijan. Não gostei do primeiro livro ao ponto de amar a história, mas os 20% finais fizeram eu ficar interessada na continuação. Então são livros muito complicados porque eles são medianos e ao mesmo tempo eu quero continuar a ler. Me decepcionaram e ao mesmo tempo me deixaram curiosa, sabe? Uma situação muito difícil de explicar pra vocês. Eu esperava muito mais desse livro, esperava que ele fosse ser muito mais interessante. É uma competição de chás, então as únicas partes boas do livro, eu achei, é com relação à cultura do chá que a Ning tem. Ela explica bastante sobre isso, até quando ela está fazendo os chás, ela explica como que funciona o processo. E uma coisa que eu amei nesse livro, que eu acho que nem vale muito a pena, assim, contabilizar na nota, todas as comidas que a Ning come, a autora descreve. E esse livro é cheio de comidas que parecem muito boas. Ela descreve todas as comidas que ela tem acesso na cozinha, nas festas, na casa. Então, cada vez que ela vai fazer uma refeição, a autora descreve tudo que tá na refeição. Então, essa foi uma parte boa. Eu acho que é uma cultura muito bonita, essa cultura da comida. Eu espero que o segundo livro seja melhor. Como eu falei, eu acho que eu vou ler o segundo livro. Eu tava dando uma olhadinha aqui nos agradecimentos da autora, e aqui no último parágrafo dessa primeira página, ela agradece a Axio, que foi uma das pessoas que ajudou ela a entrar no mercado editorial. E a Axio é a autora de um dos livros favoritos da vida aí, A Noiva do Deus do Mar. É interessante ver esse relacionamento de autores, né, fora dos livros. É como se eles fossem pessoas normais, sabe? Pessoas que se ajudam, pessoas que estão no mesmo meio. Essa é a minha opinião de Uma Magia
magia destilada em veneno. Aí o que acontece? Para o segundo livro desse vlog, que nós vamos escolher agora, eu fiz uma série de enquetes, de novo, igual ao primeiro, só que eu mudei um pouquinho as perguntas. Das enquetes que eu fiz, vocês escolheram que entre um conto e um livro, eu deveria ler um livro. E eu coloquei também uma enquete pra vocês me falarem o que é que chama mais a atenção de vocês quando vocês pegam um livro. E o item, a característica que venceu foi a capa. Depois que vocês me disseram isso, eu pedi pra vocês me mandarem características específicas que tinham que estar na capa do livro. E agora eu vou fazer um sorteio nas características que vocês me mandaram e eu vou ter que escolher um livro com a característica que sair. Ai, gente, que coisa feia, né? Tô suando, mas então, realmente tá muito calor aqui. Eu separei aqui as imagens das características que vocês me mandaram. Então eu vou pegar a primeira como a última, porque foi a primeira que me enviaram, e a última vai ser a da ponta. Eu vou contar e vou sortear um número, e aí a gente vai ver qual característica que vai sair. Vocês vão entender quando eu mostrar pra vocês como eu vou fazer, porque eu vou fazer isso agora. Ó, gente, aqui tá o sorteador, e nós temos o número entre 1 e 21, que foi a última característica que vocês mandaram. Nós vamos sortear e o número saiu foi 20. Aí a gente vai entrar aqui, ó, por exemplo, essa é a primeira característica que vocês me mandaram. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai. E saiu 20, né, que é essa daqui. Porque se tem 21, então essa daqui, estrelas. Eu não sei se eu tenho um livro que tem estrelas na capa, mas enfim, vamos ver. Eu vou procurar aqui na minha estante, e aí a gente decide. Ok, 5 minutos depois estou de volta. Eu tenho alguns livros que têm estrelas na capa. Por incrível que pareça, eu tenho várias ficções científicas, mas nenhum tem estrela, o desenho estrela na capa. Então, eu acho que eu vou pegar esse aqui, ó, O Castelo no Ar, porque ele tem estrelas na capa. E faz um tempo já que eu tô querendo ler os outros 2 livros do box, porque eu ganhei o box de aniversário de O Castelo Animado, e eu queria muito ler os outros 2 livros pra passar o box pra minha estante de lidos, então eu acho que eu vou pegar O Castelo no Ar, que é o segundo volume dessa série, eu vou colocar. Não são exatamente livros contínuos, eu acho que esse aqui é uma outra história no mesmo mundo, é alguma coisa assim. Então é isso, gente, a minha escolha, no caso, vocês me ajudaram a escolher O Castelo no Ar, que vai ser minha próxima leitura desse vlog. Eu comecei a minha leitura hoje e eu cheguei na página 102. Então eu já li 100 páginas desse livro, ainda tem bastante coisa pra eu ler, mas a história tá bem interessante, eu acho que vai ser uma história de aventura. O Castelo no Ar vai contar a história do Abdullah. Ele é um comerciante de tapetes e ele acaba comprando um tapete mágico um dia, um tapete capaz de voar, e a partir desse momento a sua vida se transforma. Abdullah sempre foi um cara que se imaginou diferente, ele tem uma imaginação muito fértil. Apesar dele ser um simples comerciante de tapete, ele sempre imaginou que ele fosse um príncipe perdido e que ele ia casar com uma princesa linda e maravilhosa e ia finalmente ter uma história grandiosa. E esse tapete mágico acaba levando ele para um jardim muito diferente quando ele adormece em cima do tapete. E nesse jardim ele conhece a Flor da Noite, que é uma moça muito linda, muito inteligente, e o Abdullah se apaixona por ela na hora. Só que conforme eles vão se conhecendo, conforme as noites foram passando, uma noite ele chega nesse jardim e a Flor da Noite é raptada por um djinn, um demônio do deserto. E o Abdullah se vê então numa busca frenética pela noiva dele, porque agora eles estão noivos e apaixonados, e ele vai contar com outros personagens nessa aventura para tentar encontrar a Flor da Noite que foi sequestrada. Então esse livro tem uma coisa bem de aventura mesmo, sabe? Um herói em busca da sua amada perdida, e ele acaba tendo amigos ali que vão ser os seus escudeiros, e ele parte nessa aventura em busca da sua mulher tão querida. Até agora, nas 100 primeiras páginas, a gente viu bem essa introdução. Eu não sei quais são os personagens secundários ainda, eu acho que eles vão começar a ser apresentados agora. Aparentemente tem um gênio nessa história. Eu não acho que eu vou amar esse livro tanto quanto eu amo o Castelo Animado, que é um dos meus livros favoritos aí da vida. Eu amei, eu amo muito mais o filme do que o livro, mas ainda assim eu amo muito a primeira história desse box. Mas por enquanto o livro tá bem interessante, bem estilo aventura mesmo, que eu gosto de ler, mas eu não leio tantos livros assim quanto eu deveria. Eu não sei nem se é um gênero, se é um plot, enfim, acho que eu sei
vocês entenderam. Eu não sei se eu vou ler mais hoje, porque agora já são 3h40, são 4:20 da tarde, então eu não sei se eu vou continuar minha leitura hoje, porque eu estou gravando outro vlog nesse momento, então é capaz que eu leia só isso mesmo hoje e amanhã eu pego e continuo essa história. Vamos ver se ele ficar um pouco mais fluido daqui pra frente. Eu não quero dizer fluido porque a história foi bem fácil de ler, mas talvez se ele ficar um pouco mais interessante, assim, sabe, se a história realmente me prender, aí talvez eu consiga ler um pouco mais rápido. Mas é isso, gente. Oi, voltei porque eu finalizei a segunda leitura desse vlog, que foi O Castelo no Ar. Era pra eu ter terminado esse livro antes, eu demorei bastante tempo pra terminar ele, eu acho que uns 4, 5 dias por aí. A primeira parte do livro foi super interessante, foi muito bom conhecer esses personagens novos, eu acho que eles são muito únicos, são muito diferentes entre si, então foi muito legal conhecer todos eles. O final eu gostei bastante, eu acho que foi um final muito divertido, muito caricato, um final que deixa você assim rindo à toa, sabe? Porque tantas coisas absurdas acontecem que você se sente bem, como se fosse uma grande aventura mesmo. E no final a gente também revê os personagens do primeiro livro, então nós temos o Hal, a Sophie e o Calcifer. E a gente revê esses personagens aqui porque eles também entram nessa confusão. O meu problema com esse livro foi o meio. A jornada do nosso protagonista para encontrar a sua noiva Flor da Noite, que demorou muito tempo. Esse livro acabou ficando muito cansativo para mim, desde, sei lá, de 20% até 80%. Ficou muito cansativo, ficou muito lento. Meio que a história foi enrolando até criar uma narrativa que fazia sentido, porque senão ia acontecer tudo muito rápido e não ia ter história. Então eu achei que apesar de ser uma jornada, apesar de eu já saber que esse livro ia ter uma jornada e que ele ia ser um pouquinho mais longo, porque o nosso protagonista estava em busca da sua noiva, eu ainda achei muito cansativo. Eu gostei, eu acho que não é um livro ruim. Se você gosta de aventura, se você gosta de jornadas, grandes jornadas, talvez você goste desse livro muito mais do que eu. Só que eu não sei, eu ando tendo um problema com livros assim, não só esse, como livros de alta fantasia também, que pegam uma jornada do herói, sabe? Eu tô tendo um problema com esses livros, eu não sei, não tô conseguindo me conectar tanto com a história no meio da jornada. Mas ainda assim foi um livro divertido, como eu falei no final, eu tava rindo porque foi muito absurdo e foi muito engraçado. É um livro que tem um teor diferente do primeiro, eu acho. Acho que o primeiro livro, ele vem mais como um livro de found family, de romance, um livro em que duas pessoas muito diferentes estão se conhecendo, então eu achei um livro muito mais aconchegante do que esse. Esse aqui eu achei um livro mais divertido, um livro mais absurdo, coisas acontecem que você fica, meu Deus, por que isso tá acontecendo, como isso tá acontecendo, e você dá risada. Então esse aqui eu achei um pouco mais engraçado do que o primeiro. Mas ainda assim foi muito bom rever as personagens. Eu acho que a personalidade deles estava um pouquinho diferente do primeiro livro, que também me incomodou um pouco nessa metade aí. Mas ainda assim foi muito bom ver como a autora conseguiu conectar o primeiro livro e o segundo livro dessa trilogia, tá? Então agora só falta o último livro pra eu ler, que é A Casa dos Muito Caminhos. Eu não sei do que fala essa história, não sei quem vão ser os nossos protagonistas, não sei nada desse livro. Eu só vi alguém falando, eu não lembro quem que falou, que a Sophie, eu acho que aparece nesse terceiro livro também. Mas foi interessante e, enfim, foi um livro mediano pra mim por conta dessas questões que eu falei pra vocês. Agora, a gente precisa sortear o terceiro livro, mas depois eu volto pra gente sortear o terceiro livro, porque já dá pra gente fazer isso. E depois a gente conversa mais sobre a história que eu sortear, que eu não sei qual é, mas enfim, vamos nessa. Existe alguma forma de parecer apresentável pra vocês quando tá um calor de 30 graus e eu não consigo parar de suar? Fica aí o questionamento, né? Depois da última leitura desse vlog, passaram-se algumas semanas, mas estou de volta e consegui escolher a minha próxima leitura. Como que nós fizemos isso? Porque na verdade foram vocês que escolheram a minha leitura indiretamente. Quando eu tava finalizando a última leitura do vlog, eu soltei uma enquete com 4 gêneros literários pra vocês decidirem qual gênero teria a minha próxima leitura. O romance acabou ganhando por pouquíssimos votos, então romance é a minha próxima leitura, é o próximo gênero da minha leitura. Pensando nisso, eu abri uma caixinha de perguntas
perguntas para as pessoas mandarem palavras que deveriam estar no título. Algumas pessoas responderam e deu um total de 24 respostas, palavras diferentes que deveriam estar no título caso elas fossem sorteadas, que foi o que eu fiz. Eu acabei sorteando um número entre 1 e 24, que era o número total de respostas, e o número sorteado foi 13. Indo nas respostas, da mais antiga até a mais nova, eu contei o número 13 e caiu na resposta da minha amiga Carol, que era rosa. Só que vou tirar uma liberdade poética aqui e vou interpretar essa resposta de duas formas, que no caso foi o que eu já fiz. Podia ser rosa a cor ou rosa a flor. Eu entrei no meu Kindle com a esperança de que algum milagre acontecesse, que eu tivesse um livro com essa palavra, porque é muito difícil, e acabou que eu tenho um, mas eu vou ter que dar uma interpretada aí no título também. Eu tô falando de um livro que eu comprei já faz alguns anos. De acordo com a Amazon, eu comprei esse livro em 18 de setembro de 2020. Eu lembro que eu comprei por indicação de alguma pessoa, ele tava gratuito, eu acho que ele... Não, ele não tá mais gratuito, mas ele tava gratuito na época, eu comprei porque alguém indicou, não lembro quem, mas ele chama Coming Up Roses. Roses, rosas. Rosa, rosas. Esse é o próximo livro que eu vou ler pra esse vlog, porque ele já está no meu Kindle. É um livro completamente encalhado, porque estamos em 2024 e eu comprei em 2020. E ele tem a palavra rosas, que é a minha interpretação da resposta da Carol. Eu não lembro nem a sinopse pra vocês terem noção. Vocês escolheram indiretamente e o mundo escolheu indiretamente este livro. Vamos nessa! Meu Deus, só percebi que eu tô acabada quando eu liguei a câmera. Eu estou em 37% de Coming Up Roses. Ele é inspirado em Orgulho e Preconceito. Não vou colocar que ele é um reconto, porque dá pra ver que não é, mas com certeza foi inspirado em Orgulho e Preconceito. A autora fala isso logo no início, como se fosse um prefácio. E nesse livro nós temos o gênero trocado, no caso é o Luke Bennett. Ele vem de uma família bem grande, de 5 filhos, ele é o mais novo. E essa família dele tem uma floricultura que quem cuida é a mãe dele. Só que por conta de acontecimentos da vida, acontecimentos do mercado, a floricultura acaba passando por uma situação financeira bem complicada e eles estão prestes a pedir falência. Todos os filhos então decidem voltar para casa para ajudar a mãe deles a retomar o negócio e fazer a floricultura ficar legal de novo na cidade. Já a nossa protagonista, Tess, ela trabalha nessa floricultura já faz muitos anos e ela conhece o Luke desde que eles eram adolescentes, por isso é que ela já é conhecida da família. E ela tem um amor bem grande por essa floricultura e pela chefe dela, então ela entende que para salvar a floricultura ela tem que trabalhar com o Luke. Só que por conta de acontecimentos aí, que eu não vou falar o que são, ela odeia o Luke. Ela tem um sentimento assim bem profundo de ódio com relação a ele. Então é muito engraçado, é como se fosse um haters to lovers. E é basicamente essa a história. E nos primeiros capítulos é muito legal ver como a Tess fala com o Luke. Apesar dela ser meio grossa, é muito cômico o jeito que ela fala, porque ela acaba sendo muito sarcástica e o ódio dela é muito engraçado. E existe um motivo pra ela ser assim, só que na visão dela as coisas ficam bem mais legais. E aí, agora que eu tô chegando em 37%, ai, gente, dá pra ver que essa menina tem a força de vontade de um marshmallow. Em um capítulo, ela odeia o Luke, no outro capítulo, ela já não odeia mais. Ela, assim, é muito convicta dos sentimentos dela, isso com certeza, porque em um capítulo ela tá convencida que ela odeia o Luke, no outro capítulo ela está convencida que ela não odeia mais. E eu não consigo entender qual é o objetivo da autora em fazer isso. Se você vai fazer um haters to lovers, a parte do haters não pode ser um piscar de olhos, sabe? Porque 37% parece muito, mas considerando que até agora a gente ficou ouvindo sobre a família deles, sobre o passado deles, a parte em que eles realmente são haters foi muito curta. Mas eu não tô nem na metade, né? Eu queria fazer esse comentário porque realmente a força de vontade dela, gente, é cômica. E eu não sei exatamente o que esperar, porque tem que ter mais algum drama, né? Então eu vou continuar a ler. Tenho esperanças de gostar, porque eu acho que esse livro tem muito potencial de trazer elementos que eu gosto. Mas não sei, assim, nesse ponto eu já fiquei um pouco decepcionada com a convicção dela ser que nem o vento. Vamos continuar essa leitura, né?
Gente, consegui terminar ontem a minha leitura de Coming Up Roses e esse livro foi bem complicado. Não vou mentir pra vocês que não amei. Eu acho que o meu maior problema com essa história foi que ele não exatamente cumpriu o que ele me prometeu na sinopse. No último comentário que eu falei a sinopse pra vocês e também a minha opinião em 35%, dava pra ver que eu tava meio frustrada já porque a sinopse já não valia mais. O que é muito triste pra mim, porque eu leio livros pela sinopse. Eu lembro que antes de começar essa leitura eu li a sinopse e eu fiquei muito animada. Comecei a leitura já esperando algumas coisas. Acontece que nos 35% a sinopse já não valia mais, porque tudo que tava lá já tinha acontecido e o livro transformou completamente. Se vocês forem na Amazon ler a sinopse, vocês vão ver que ele promete muito ser um haters to lovers, porque a nossa protagonista diz que odeia o nosso protagonista masculino. Só que em 35% isso não existe mais e o livro parece que se resolve ali. Tanto que eu achei muito estranho, porque todo o miolo do livro depois, tudo dá certo, é como se fosse um arco-íris assim na história, e eu fiquei tentando entender que tipo de drama a autora ia colocar, porque parece que já tinha resolvido tudo em 40%, e eu fiquei achando muito estranho, mas no final ela colocou um drama e foi bem clichê. Se vocês prestarem atenção na história, vocês já antecipam esse drama antes mesmo dele acontecer. Não fez muito sentido pra mim na história, assim, achei que a autora usou algo que já tá muito batido, mas eu até entendo o modo como ela fez, gostei de alguns elementos que ela usou nesse drama que já é conhecido, e no final, assim, foi um livro ok. A Tess é uma personagem muito legal, com questionamentos muito válidos, e eu não quero que vocês entendam que eu estou invalidando outros tipos de questionamento, tá? Porque essa palavra válido parece que eu invalido os outros, mas eu acho que ela é uma personagem que tem pensamentos muito interessantes que basicamente todo mundo já pensou em algum momento. A Tess passou por muitas coisas, então ela tem muito medo de relacionamentos, ela tem muito medo de falhar, ela é muito perfeccionista, ela não gosta de pedir ajuda, e eu acho que as coisas que ela pensa conforme ela vai se aproximando do Luke são muito válidas, são coisas que eu pensaria também. Então ela começa sendo uma personagem muito interessante, tanto que nesses 30% que eu comentei com vocês, ela é muito legal, ela é muito sarcástica, ela tem aquela faísca de personagem, sabe quando o personagem tem uma personalidade muito interessante? Aquele momento ali, o livro tava muito bom. Depois dos 35%, gente, esquece. Já o nosso protagonista, não tenho certeza se gostei dele. Eu tô um pouco cansada, gente, de livros que tem aquele protagonista que é o pegador, que já dormiu com metade da cidade e que tem um coração de ouro. Tudo bem, é interessante, tem livros que trabalham isso muito bem, só que não é o caso, porque o Luke, apesar dele ter esse tipo de personalidade, ele em nenhum momento enfrenta as consequências dos seus atos. Ele faz o que faz, ele é super impulsivo, ele não tem compromisso com nada, e mesmo que ele seja assim, ele é o garoto de ouro aos olhos de todo mundo. Ninguém vê um defeito nesse homem, gente. Ele é perfeito. Na visão de todo mundo, da Tess, dos amigos, da família, ele é aquele cara que faz tudo sem pensar, que não entende que ele vai machucar outras pessoas com as suas ações e ao mesmo tempo é perfeito. Eu fiquei muito cansada do Luke depois de um tempo, porque parece que nada do que ele fazia e que machucava outras pessoas era o bastante para as pessoas falarem pra ele: você precisa enfrentar as consequências das suas ações. Então, isso não existe no livro. Ele começa sendo um personagem muito interessante, aquele cara que pode mostrar um outro lado, sabe, da personalidade dele, mas ao mesmo tempo ele não tenta muito e as pessoas também nem se importam porque ele já é perfeito. Eu não vou dizer que eu odiei o livro, porque ele tem partes interessantes. Em relação ao romance, que é o foco do livro, achei bem básico. Eu gosto muito de Haters to Lovers, são livros que me empolgam muito pra ler. Não foi o caso, fiquei chateada. Agora vocês precisam decidir o quarto livro desse vlog. Eu não sei quais perguntas eu vou fazer pra vocês, mas eu já volto daqui a alguns segundos com o resultado do que quer que eu faça, então vamos nessa. Voltei porque eu já tenho os resultados das perguntas que eu fiz pra vocês lá nos meus stories. Minha primeira pergunta foi pra vocês decidirem o gênero do livro que eu teria que ler. Eu coloquei 3 opções: fantasia, romance e juvenil. Fantasia ganhou por 79 votos, 55% da votação foi de lavada. Depois eu fiz uma pergunta de ano, em que ano esse livro deveria ter sido publicado aqui, de 2010 a 2014, de 2015 a 2019 e depois de 2020. E a margem de diferença foi de 1 voto, de 2015 a 2019.
teve 53 votos. Depois eu pedi numa caixinha de perguntas pra vocês me mandarem cores pra eu descobrir a cor da capa que teria que ter o livro. Eu fiz um sorteio, coloquei de 1 a 72, que foi o número de respostas que vocês mandaram. O número sorteado foi o número 22 e o número 22 foi a resposta da Raíssa. Ela sugeriu a cor verde. Eu tenho que achar uma fantasia lançada de 2015 a 2019 da cor verde. Honestamente, pra mim, essa foi a parte mais difícil, foi tentar achar um livro que coubesse nessas 3 categorias que vocês escolheram, mas eu vou interpretar esse verde como esse verde de Os Criadores de Coincidência, que foi um livro lançado aqui no Brasil em janeiro de 2017, então ele entra também, fez muito sucesso na época que ele foi lançado. Eu comprei esse livro em e-book, ele não tem mais disponível em nenhuma forma na Amazon, ele não tem nem e-book nem físico, que eu achei muito estranho, mas vou considerar esse livro aqui como a nossa próxima escolha, porque é um livro encalhado do meu Kindle e eu gostaria muito de ler. Quem sabe eu não gosto dessa leitura, né? Os Criadores de Coincidências foi o livro que vocês indiretamente escolheram. Então eu finalizei a minha leitura de Os Criadores de Coincidências. Não foi um livro que eu me apaixonei completamente, mas eu aproveitei bastante essa história. Eu acho que eu nem cheguei a comentar com vocês sobre o que é que fala esse livro, mas Os Criadores de Coincidências vai justamente contar sobre um grupo de pessoas que cria coincidências na vida das pessoas para que elas alcancem objetivos, conquistem coisas, comecem relacionamentos novos, comecem a perseguir os seus sonhos, alguma coisa assim. Então essas pessoas são treinadas por uma empresa para elas criarem coincidências e meio que juntarem o destino das pessoas. Os nossos protagonistas são tecnicamente 3, o Guy, o Eric e a Emily, e os 3 são criadores de coincidências. Eles estão fazendo esse curso juntos e juntos eles estão aprendendo a se tornarem profissionais da área. O início do livro deixou muito a desejar para mim, porque foi uma história muito lenta, uma história que não me trouxe nenhum tipo de interesse, até porque no início nós acompanhamos várias histórias de personagens diferentes. Isso não exatamente te conquista pra história, sabe? Nós temos os nossos protagonistas, mas no início a gente também acompanha as coincidências que eles estão fazendo, então os projetos que eles estão criando ali, né, as coisas que eles têm que mudar, as coisas que eles vão mudar, as pessoas que eles estão afetando, e a gente vai conhecendo a vida dessas pessoas, primeiro pra entender como é o trabalho deles, porque é meio difícil de explicar. Depois a gente vai vendo personagens que vão aparecer depois no fim da história, mas ainda assim, ali no começo tá tudo muito
enigmático, assim, sabe? A gente acompanha essa história, não sabe por quê, não tem um objetivo claro. Então, eu não gostei da primeira metade do livro. Eu li, assim, mais porque eu precisava ler pra esse vlog. Eu admito que eu dei uma forçada na leitura. Por mim, eu teria abandonado esse livro antes dos 50%, mas eu fico muito feliz de não ter feito isso, porque essas histórias do início são pequenas engrenagens que o autor vai colocando pra criar uma máquina que no final vai funcionar muito bem, como se fossem peças de quebra-cabeça. Elas não fazem sentido separadas, como elas estão no início, mas se você juntar essas peças, no final você tem uma figura interessante, uma figura concreta. Então eu fiquei muito feliz de ler esse livro, porque da metade pro final ele se transforma completamente, e lá pro final, lá pros 80%, muitas coisas começam a se encaixar, muitas reviravoltas começam a aparecer. Então eu gostei muito desse livro no final. Não vou excluir a minha experiência do início, então mesmo se eu desse nota esse ano, ele não seria um livro 5 estrelas, mas eu não me arrependo de ler. Eu acho que muitas pessoas podem sentir o que eu tô sentindo, porque esse livro teve um hype em uma certa época. Algumas pessoas leram, gostaram muito, começaram a indicar, e ele teve um hype. Foi nessa época que eu acabei comprando também, e depois eu nunca mais ouvi ninguém falar sobre esse livro. Falei até pra vocês que na Amazon ele não tá mais disponível pra venda, não entendi por quê. Eu não sei, parece que o livro assim simplesmente sumiu da face da terra, e só quem fala dele atualmente são as pessoas que leram e gostaram muito. Eu não vejo pessoas falando que não gostaram, talvez até porque não estejam lendo, ou talvez estejam abandonando aí nessa primeira metade, que eu mesma fiquei tentada a abandonar. Mas ainda assim eu acho que é um livro muito bom. É um livro que traz algumas reflexões no final. Não vou dizer também que é um livro super profundo, eu acho que eu já li outros que trazem esse assunto um pouco melhor, mas ainda assim foi uma leitura muito divertida, que no final fez muito sentido. E uma coisa que não acontece muito e que aconteceu nesse livro é que quando chegou no finalzinho mesmo que eu acabei, eu pensei, nossa, esse autor realmente foi bem inteligente. Eu adoro pensar isso, adoro quando as histórias são inteligentes ao ponto de você encaixar as peças e ver a imagem, sabe, maior. Meio que um mundo paralelo onde pessoas estão controlando entre aspas, gente, esse livro é todo entre aspas, o destino das outras pessoas, e que você vai alcançar o seu sonho por causa de coincidências. Eu com certeza vou pensar nisso e nesse livro quando alguma coincidência acontecer. Todo mundo que lê esse livro com certeza vai pensar, a partir do momento que finaliza ele, sobre todas as coincidências que já aconteceram e as que vão acontecer. Quando acontecer, você vai lembrar desse livro na hora. Então eu gostei, e eu acho que a gente finaliza esse vlog bem. E a gente pode fazer mais vídeos desse tipo, onde vocês escolhem as minhas leituras, ou a gente consegue juntar as nossas leituras em um vídeo. Queria agradecer também a essas pessoas especiais que estão comigo no meu clube de membros. São pessoas que me apoiam mensalmente, financeiramente e, claro, de outras diversas formas. Também queria agradecer a você que tá aqui assistindo esse vídeo. E, claro, se você tem interesse em fazer parte dessa lista maravilhosa, entra aqui embaixo na descrição para conhecer o meu clube de membros. São 3 categorias com 3 valores diferentes e vários benefícios diferentes para vocês me apoiarem financeiramente. Eu acho que a gente tá formando um grupo muito legal, um grupo de pessoas que têm assuntos em comum, então dá uma olhadinha pra você não perder essa chance. Se você curtiu esse vídeo, aproveita pra curtir aí, porque me ajuda muito a chegar em novas pessoas que talvez não me conheçam. E claro, se você não é inscrito aqui do canal, aproveita pra se inscrever, porque tem muito mais vídeo vindo por aí. Agora eu fico por aqui, porque foi um vídeo realmente bem extenso, vocês não têm muita noção de tempo, porque todos os takes estão no vídeo só, mas eu demorei bastante tempo pra fazer esse vídeo. Mas de qualquer forma, agradeço muito, porque eu adorei fazer, e eu espero que a gente se veja no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!